Olá, para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o nosso vídeo semanal para fazer um acompanhamento aí do reflexo do céu nos acontecimentos do mundo, do Brasil também, com um olhar bastante voltado para a astrologia mundial, onde eu faço comparação aí das principais notícias nacionais e internacionais com o momento astrológico, com o céu do momento. Então aqui a gente observa alguns recursos, algumas técnicas, de contexto mais da astrologia mundial e neonatal. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo também. Vou pedir, inclusive, para você falar se te interessa esse tipo de abordagem, porque eu acho bem interessante. Nós não vivemos isolados no mundo, vivemos num contexto social. Então, o que se desenrola no mundo, em maior ou menor escala, tem efeito em nossa vida pessoal, né? Vocês lembram do momento da pandemia, como foi, né? Enfim, então toda essa dinâmica de contexto mundial acaba trazendo maior ou menor influência sobre a vida particular e em todos os momentos vão sentir isso, tá? Vou pedir também para você que estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito no canal para se inscrever. Se já for inscrito e não tiver ativado as notificações lá no sininho, ativa para que o YouTube entregue para você as postagens que eu faço imediatamente e você não perca nenhuma, né? Aqui tem vídeos diários, semanais e temos uma seção de membros também para quem gosta de estudar astrologia. Lá na seção de membros, o conteúdo é exclusivo para os membros, uma abordagem mais técnica de astrologia tradicional, mas sobre várias linhas, né? Natal, horária, eletiva, mundial. Tem muita coisa ali, gente, muito mais do que 60 vídeos. Se você se torna membro agora, vai estudar bastante astrologia ali, tá bom? Bom, vamos lá. Eu trouxe nessa semana 3 notícias, tá? O que acontece durante essa semana é que tem muitas coisas girando em torno de Olimpíadas, né? E de assuntos que já tinham se iniciado no ciclo anterior. Mas nós tivemos uma lua nova no dia 4 de agosto, e ela tem um reflexo bem interessante nessas notícias aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? A primeira, gente, ainda é sobre a crise da Venezuela, né? No vídeo da semana passada, eu fiz uma comparação da carta do ingresso do Sol em Áries lá com a alunação, que naquele momento, a última alunação tinha sido a lua cheia, né? Que aconteceu com a lua em Capricórnio e o Sol em Câncer. Como nós tivemos uma lua nova no dia 4 de agosto, vamos ver se ela reflete o que está acontecendo por lá, né? Bom, a carta do ingresso do Sol em Áries é a mesma, teve o ascendente em Sagitário com a regência de Júpiter, então até o ingresso do Sol em Libra, não é necessário abrir uma outra carta do ingresso. Júpiter, então, é o regente desse período de 6 meses. Essa alunação, que ocorreu em Leão, no contraponto da carta do ingresso para Caracas, ela ocorreu na Casa 9. É uma casa do ambiente internacional. E diante da crise que a gente está vendo nos jornais, em todos os locais, né, relacionados a meios de comunicação, a gente vê a dinâmica do ambiente internacional na interferência, ou tentativa, né, de interferência nesse momento de crise. Então, tem muitas coisas girando em torno de países e tal, e o que se desenrolou logo em seguida, né, ao momento das eleições, ali toda aquela dinâmica da expulsão dos diplomatas, o Brasil assumindo, enfim, e aquela dinâmica toda. Agora, essa alunação de casa 9 reflete isso, só que quando a gente calcula o momento da alunação, a carta para alunação, colocando Caracas, então, né, capital da Venezuela, ela ocorreu exatamente na casa 12. E se vocês lembram, no vídeo anterior, eu falei da dinâmica ali, tinha sido esse reflexo de alunação com carta do ingresso ativando a 12. Agora, a própria alunação ocorre na casa 12. E o nível, então, de confusão, ele continua muito elevado. O Sol tem domicílio em Leão, então é ele quem está conduzindo a alunação. Essa alunação aconteceu bem no momento que o Mercúrio já estava virando a direção, e na dinâmica dos aspectos, o Mercúrio estava se aproximando da quadratura a Marte, que ela é bem agitada para essas questões de manifestações, né, de lutas e tal. Só que quando o Mercúrio estaciona e vira a direção para o movimento retrógrado, ele refrana essa quadratura, ele impede que a quadratura ocorra. Só que o momento da virada é um momento difícil, né? É uma debilidade grave. E pegou bem esse entorno aqui, né? A alunação foi dia 4 e Mercúrio virou a direção no dia 5. E a gente, agora até a próxima fase cheia, né, que vai acontecer na semana que vem, a tendência ainda é bem conflituosa. A casa 12 é a casa de prisões, é a casa das confusões, é essa dinâmica totalmente confusa e o clima continua tenso por lá, então. Tá? Esse reflexo astrológico envolvendo tanto a carta do ingresso, que reflete o movimento internacional em torno da crise,
como da própria alunação, né, que ocorre ali na casa 12, tá? A segunda notícia que eu trouxe para vocês é uma relacionada às manifestações que estão acontecendo lá na Inglaterra, em Londres. Quando eu gravei o vídeo sobre Marte no signo de Gêmeos, eu falei que esse período seria bastante propenso a manifestações de temas diferentes dos habituais, né? Não são coisas muito comuns. E o que aconteceu, está acontecendo nessa semana, né? É um aumento do número de manifestações e também do nível agressivo das manifestações anti-imigração em Londres. Está dando bastante trabalho para a polícia ali e tem sido bastante agressiva também, né? E a ideia aqui não é discutir se tem valor, se não tem valor, se está certo, se está errado, é refletir o que o céu traz, né, nessa indicação. Então, a própria indicação do trânsito de Marte no signo de Gêmeos já é propensa a esse tipo de manifestação, gerando agitação, agressividade por temas incomuns, né? Nunca a gente tinha visto manifestações anti-imigração na Europa, mas a Europa toda, né, está se movimentando um pouco em torno disso. No ciclo lunar anterior, a gente viu isso acontecendo na Espanha, teve uma, agora em Londres está pegando forte aqui nos últimos dias. Essa lua nova que aconteceu no dia 4 de agosto, para Londres pegou a casa 10, né? Pega bem o ambiente de governo e tal, que envolve esses assuntos relacionados às decisões gerais, né? Não só sobre imigração. Na carta do ingresso do Sol em Áries e do ingresso do Sol em Câncer, para Londres, o ascendente foi Capricórnio, então a regência de Saturno na terceira casa é uma casa que dá mesmo bastante voz, mas o Saturno em Peixes não é muito potente, essas manifestações têm mais relação com Marte em Gêmeos, né? E no contraponto de carta do ingresso do Sol em Câncer com a alunação do dia 4, essa alunação acontece na oitava casa, né? Que aí sim é uma casa bem relacionada aos momentos críticos, né? Crises, assuntos de polícia, né? A agressividade toda entra no tema da oitava casa. E a gente está vendo isso, então, bastante forte, né? Pegou exatamente, né? A alunação do dia 4 ocorreu exatamente quando o Mercúrio ia virar a direção, refranando a quadratura com Marte, que foi o que eu falei, né? Naquela questão ali da Venezuela. Então, essa agitação para manifestações pegou um ponto bem forte e agressivo, tá? Agora, gente, quando a gente observa trânsitos, Marte está se aproximando da quadratura Saturno. Então, para Londres, para todos os países que tenham o ascendente na carta do ingresso, em Capricórnio ou em Aquário, tem a regência do período de Saturno, essa quadratura ela já pode ser mais adversa. Ela vai acontecer logo em seguida, ao momento em que Marte passa pela conjunção com Júpiter. Mas lembram-se que eu falei para vocês lá no vídeo de Marte em Gêmeos, que a conjunção de Marte com Júpiter, ela tem essa indicação agressiva de marcha de exércitos, e não só exércitos formais, né? Porque eu penso que quando se pega uma multidão lutando por alguma causa, ela toma essa dinâmica de combate, como se fosse um exército, né? E aí isso acaba aparecendo forte para essa fase também. E, gente, o que aconteceu? Olha, na carta do ingresso do Sol em Câncer, a Lua estava exatamente em 15 graus de Sagitário. E nessa alunação do dia 4 de agosto, Júpiter em 15 de Gêmeos. Então, quando a gente sobrepõe as cartas, fazendo uma espécie de sinastria, né, para contexto mundial, a gente tem uma oposição entre Lua e Júpiter. Apesar de Júpiter ser um planeta benéfico, né, ele está num ponto de debilidade, está aplicando uma quadratura a Saturno que está voltando ao movimento direto, ali é uma aplicação mútua, e no mesmo momento em que Marte também chega à quadratura com Saturno e Marte em conjunção com Júpiter. Então, essas semanas próximas, elas estão com um clima bem adverso, tendência agressiva, mais violenta. Então, essa dinâmica para o mundo todo, ela tem uma atenção. Já tem também fora da própria Europa, né, essa espera, né, assim, está num quadro assim de apreensão e espera para o movimento do Irã depois dos ataques de Israel, que mataram os líderes do Hamas e Hezbollah, né? Então, ali já está se aguardando qual é o momento que o Irã vai atacar. E esse clima, né, suspenso no ar meio agressivo, fica então bastante presente. Agora, gente, depois que Marte sair de Gêmeos, ele ingressa em Câncer, é o ponto da queda dele. Só que depois, quando ele ingressa em Leão, ele vai passar um tempo maior ali transitando em Leão, porque ele fica no movimento retrógrado. E Leão é um signo do fogo, vai acentuar ainda mais essa característica de calor e de secura que Marte naturalmente tem. Então, volta a ficar um clima mais tenso lá para frente novamente, tá?
E por isso que esse trânsito agora, ele pode ser o disparo de muitas coisas que lá na frente podem voltar com um pouquinho mais de tensão. E a terceira notícia não é sobre conflitos, né? Eu trouxe aqui esse momento das Olimpíadas envolvendo, né, as medalhas que a Rebeca Andrade conquistou. Foi difícil pegar os dados de nascimento, na verdade o horário, né, data, assim, e local tem bem espalhado aí na rede, mas o horário eu não tinha muita certeza. O horário que eu consegui obter é da meio-dia e 15, né, que ela nasceu. E então ela está vivendo uma profecção de casa 2, trazendo agora para a astrologia natal. Para ela, esse momento vai render bastante frutos em dinheiro, né? As medalhas, o momento em si que ela está vivendo. Agora, gente, como é interessante, né, quando a gente faz uma comparação de contexto mundial com contexto natal. Porque as Olimpíadas é um evento internacional, mundial, de nível coletivo, né? Todo mundo vê, o mundo inteiro vê. E na carta do ingresso do Sol em Câncer, ambiente dos esportes, a gente tinha ali Marte em 8 graus de touro, que quando a gente observa na carta natal da Rebeca Andrade, ela tem Saturno exatamente em 8 de touro. O quadro de medalhas do Brasil nessa Olimpíada não é dos melhores, né? É bem precário, uma configuração de Marte em touro, ela é muito seca, é rígida mesmo, né? Ela não é tão fértil, não tem uma característica de fertilidade. Mas dentro do quadro de medalhas do Brasil, a Rebeca Andrade tem uma representação muito grande, né? Ela ganhou várias medalhas durante essas Olimpíadas, né? Então esse reflexo aparece bem. Agora, voltando para a astrologia natal. A Rebeca Andrade tem um ascendente em Leão na carta natal e na Revolução de 2024 também um ascendente em Leão. Sol em Touro, e na Revolução Solar, ela tem o Sol e a Lua, né, em fase final de ciclo. A Lua estava nos últimos graus aí do ciclo lunar anterior, numa fase minguante. Então, a gente tem Sol, Lua, Vênus colocados assim em sequência na carta dela. E no mapa natal, a Lua, na carta do Natal da Rebeca Andrade, está na 7 em Aquário, que é a casa exatamente dos adversários, né? Bom, que ela teve adversários fortes, teve, apesar da Lua não estar muito forte, mas a conexão da Lua com os pontos em Touro acabou sendo interessante para a Lua ali, né, numa casa de adversários. Então, adversários muito fortes, rígidos. Só que ela é o Sol, e uma fase minguante tem a Lua invisível no céu, né? Então, apesar dela ter tido oponentes, adversários muito fortes, né, concorrentes muito fortes nas competições, não ganhou medalha de ouro em várias, só ganhou uma medalha de ouro, as outras foram de prata e bronze, ela acabou se destacando muito, né? Eu penso assim que mesmo o Sol em Touro não sendo forte e a Lua assim por exaltação, o Sol está deixando a Lua combusta. E eu achei isso interessante porque dentro desse momento, né, das competições que ela participou, em várias ela ficou em segundo lugar e em primeiro a Simone Biles. E a Simone Biles com muito mais condições de ganhar as medalhas de ouro, só que a Rebeca Andrade acabou desempenhando um papel muito importante no campo dos esportes para o Brasil. Então ela ganhou um destaque para a mídia brasileira, assim, talvez mais importante do que a Simone Biles teve para os Estados Unidos, tem para os Estados Unidos, né? Bastante destaque. Então, eu vejo muito esse momento do Sol ofuscando, né, a Lua, mesmo que a Lua esteja em condições que a favoreçam na exaltação, e ela brilhando ali, né, mesmo não tendo ganho todas as medalhas de ouro nas competições que ela participou. Bastante interessante, tá? Eu não fiz uma análise de mapa natal e de revolução solar. Se você acha interessante a gente falar, coloca aqui nos comentários, porque dá para fazer, porque tem umas coisas muito interessantes na carta dela, tá? Mas me coloca aqui nos comentários para a gente não misturar os campos. Coloquei da Rebeca Andrade porque ela está desempenhando um papel no contexto mundial aqui também, né, para o Brasil, tá bom? Bom, gente, nessa semana essas 3 notícias que eu selecionei. Semana que vem a gente volta, mas deixa aqui nos comentários se você gosta, né, desse tipo de abordagem, porque como eu falei para vocês, mesmo a gente lidando com as nossas questões particulares, estamos inseridos num contexto coletivo. E decisões coletivas têm referência, têm importância na nossa vida particular, né? Por isso eu acho interessante a gente acompanhar. Mas me diga aí se você gosta, tá bom? Um abraço forte para você, não esqueça de curtir o vídeo, se puder compartilhar também com seus amigos, agradeço muito. Até o próximo vídeo, então, até mais.